Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Karina Bortolanza do projeto Formei Gravei e tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre o momento em que estamos vivendo, né, o coronavírus. E para isso eu vou discutir então com vocês um pouquinho sobre algo que aconteceu lá na Idade Média, lá no século XIV, então, que foi a peste negra. Primeiro, então, pessoal, eu gostaria de falar o que eu não sou especialista nisso, né? Então eu só vou trazer alguns dados e falar um pouquinho da situação atual, né, que é o coronavírus, que surgiu lá na Ásia, né, então, e acabou indo para todo lado. Hoje, então, só no Brasil, a gente tem registrado 25.935 mortos, só no Brasil, então é um agravante bem alto, né? A gente está vivendo um período bem difícil e espero que termine logo, espero que a gente possa estar vivendo nossas vidas, nossas rotinas novamente. E então agora, para ter uma ideia, a gente vai conversar um pouquinho então sobre a peste negra. A peste negra, então, pessoal, ela se inicia lá em 1346-47 e termina em 1353. Termina não, né? Foi um período até ela terminar. As causas, né, o porquê, como ela terminou, não são claras. Ela só foi diminuindo o número de casos. Bom, mas então, o que foi a peste negra? A peste negra era transmitida, né? Era uma peste transmitida por uma bactéria que ficava nas pulgas, nos piolhos. Essa peste, então, ela dissemina mais ou menos 1/3 da população mundial do período. Então, gente, foi um momento bem difícil, um momento muito tenso, de muito medo, esse momento em que a peste, né, esteve presente no mundo. O que ela fazia? Como é que era, então, essa peste? Ela era, os primeiros sintomas dela, então, era aparecer, né, bolhas, né, na parte das axilas e da virilha. Depois, em seguida, então, aparecia a febre, né, vômitos com sangue, complicações pulmonares, tá? Então, esses eram os primeiros sintomas que se assemelhavam entre as pessoas que, né, contraíam essa doença. Muitas pessoas simplesmente se curavam espontaneamente, outras não, outras sofriam muito, ficavam acamadas, contraíam outras doenças pelo fato de estar acamada, então era assim, pelo fato também de não ter um estudo científico na época, ficava um pouco difícil, né, de entender o que estava enfrentando. Então, como é que eles faziam para enfrentar essa doença, essa peste? Eles se apropriavam de suas crenças, né, receitas. Então eles faziam a conhecida sangria, né, que eles diziam que assim eles iam tirar o veneno do sangue, certo? Que era uma prática bem conhecida na época. E para aliviar as dores, então eles procuravam fazer coisas que vinham da sua crença, certo? Coisas que a população conhecia, tá? E para evitar, então, o contágio, eles faziam o quê? Tinha algumas crenças que dizia, por exemplo, que comer carne e figo eram alimentos propícios para doenças mortais. Então, eles evitavam totalmente esses alimentos, eles não faziam atividade física, eles não faziam sexo, muito menos tomavam banho. Então, eles acreditavam nisso como sendo algo divino, né? Na época, a religião era a explicação mais óbvia para eles, para os ocorridos. Então, eles explicavam isso, né, essa peste, como sendo um castigo divino, um castigo de Deus. Bom, mas então, era algo que transmitido pelo ar, certo? Então, pessoal, como é que eles faziam para atender essas pessoas doentes? Muitas vezes não atendiam. O que acontecia é que família, padre, todo mundo desaparecia, né? Porque eles sabiam que podia pegar. Então, eles ficavam desamparados, muitos, abandonados. Mas, sim, tinham profissionais da saúde. Como esses profissionais da saúde faziam para se prevenir, para não pegar essa doença?
Eles usavam uma máscara, eu vou até pôr a máscara aqui para vocês verem. E essa máscara, ela era feita com ervas e coisas que exalavam cheiro para, então, espantar a doença do ar, certo? Uma prática também feita pelas pessoas era fazer uma fogueira com ervas aromáticas na frente da casa, da janela, da porta, para então espantar o vírus, né? Para limpar o ar que chegava até eles. Uma coisa bem importante, como na época eles não sabiam, eles buscavam explicar e pôr a culpa do surgimento dessa doença, então, em pessoas socialmente desfavorecidas, ou seja, judeus, estrangeiros, porque de certa forma eram eles que traziam a doença até o local onde eles moravam, e os leprosos. Então essas pessoas eram taxadas como culpados pela peste, certo, pessoal? Mas a gente sabe hoje, com todos os estudos que existem, como a ciência avançou, a gente sabe que para prevenir uma peste como aquela, as principais causadoras dessa epidemia eram as condições de higiene, certo? Eram as condições em que essas pessoas viviam. Então, mas isso eles não tinham a consciência na época. Para eles existiam outras explicações. Hoje a gente sabe que se eles tivessem hábitos como lavar as mãos mais vezes com sabão, usar uma máscara, iria ajudar a prevenir. Então, sobre o Covid, pessoal, a gente sabe que hoje a gente tem muita informação, né? A gente já tem um monte de estudos, né, biológicos para explicar o que está acontecendo no mundo hoje e está avançando muito rápido os estudos. Assim como a doença também avançou muito rápido pela facilidade de locomoção das pessoas, né? Mas é importante que todo mundo preste atenção no que os profissionais da saúde estão falando. A gente tem informação, a gente tem que usar dessa informação a nosso favor, certo, pessoal? Então, lavem as mãos o máximo de vezes possíveis, usem máscaras, sigam as orientações da saúde, dos profissionais da saúde, certo, pessoal? E que, se tudo der certo, o mais breve possível a gente vai poder estar voltando à nossa rotina normal.